Antes do período de chuvas intensas, a Defesa Civil de Maceió tem realizado vistorias nas grotas da capital para prevenir riscos. O repórter Bruno Protásio está ao vivo com ações que estão sendo executadas nas comunidades. E a gente já quer saber que trabalho preventivo é esse, né, Bruno Protásio? Muito se fala da prevenção e que trabalhos, então, são esses que já estão sendo efetuados. Mais uma vez, boa noite para você. Boa noite para você também, Bia, mais uma vez, e a todos que acompanham a cidade. A gente traz agora esse levantamento direto com a Defesa Civil de Maceió e também com a Secretaria de Infraestrutura da capital, para saber como funciona esse trabalho, porque é em loco, ouvindo, observando também as grotas que normalmente sofrem mais com este período chuvoso. Então, vamos ouvir agora o coordenador da Defesa Civil, Abelardo Nobre. Abelardo, boa noite, sobre o trabalho de levantamento que já foi diagnosticado antes desse período chuvoso mais intenso na capital, que já começa a ser também pontuado com serviços de prevenção. É bom lembrar que esse trabalho de levantamento nas grotas ele é feito periodicamente, né? Então, de janeiro a dezembro, a gente está nas grotas fazendo esses levantamentos. É claro que nesse período, já prestes a chegar o período chuvoso, esse levantamento ele se intensifica, porque há uma dinâmica de ações preventivas na própria comunidade. Então é necessário que a gente intensifique nesse período, como o Previne, né, que é o nosso plano de enfrentamento ao período chuvoso, ele já preconiza para que a gente possa ter mais êxito, né? A exemplo das podas de árvores, da desobstrução de galerias, né, da recomposição de escadas drenantes. Então, se a gente faz determinados serviços há 6 meses atrás, quando é agora, ele não vai ter tanta eficiência quanto se a gente fizer justamente nesse momento agora. Então, é algo que é bem planejado para que a gente possa ter eficiência nesses serviços. Existe alguma região que já chamou a atenção pelos serviços realizados, pela necessidade de uma atenção especial? Sempre a gente tem um cuidado maior na área do Benedito Bentes, não é? Tanto que a gente começa pelaquela região ali, né? Há um complexo ali de áreas de grotas que se recebe sempre uma atenção maior. A parte da Chão da Jaqueira também, por ter algumas encostas ali com um predomínio de um solo bastante sedimentar e encostas bastante íngremes. Então são áreas que a gente atenta para uma atenção maior e trabalha justamente com os NUDECs, né, que são os núcleos comunitários de defesa civil, que são os nossos olhos dentro da comunidade, né? Então, nesse momento agora, o trabalho da Prefeitura de Maceió junto com os NUDECs, eles se intensificam, né, se integram para que a gente possa trazer mais segurança à população de Maceió. Como é que está a situação das barreiras, por exemplo? Quando a gente fala em grotas, a gente já teve casos aqui muito ruins e graves em relação ao passado, principalmente nesse período chuvoso. E como é que está esse trabalho? Porque a gente já observa em algumas regiões um repaginamento, um trabalho mais avançado tecnológico para evitar deslizamentos. É como você falou, né? Tecnologia e vontade, né? Maceió nunca teve investimento, né, em obras de contenção, em obras de proteção, de encostas que se vê hoje. Então, por exemplo, você tem ali a ladeira de Fernão Velho. A ladeira de Fernão Velho era um local que bastava chover 80 milímetros em 24 horas, que a gente tinha que interditar porque as encostas começavam ali a deslizar, né, causando assim um risco muito grande à população, né, e transtornos por conta justamente da interdição. Hoje, já passamos aí por 2 invernos, que tivemos momentos que choveu muito mais do que isso e não tivemos que interditar. Então, o trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura, né, capitaneada aqui pelo vice-prefeito Rodrigo Cunha, vem fazendo todo esse investimento. Nós temos só para esse ano mais de 20 milhões já aí planejado para justamente essas obras de encostas, né, nas encostas, né, tanto de proteção como de proteção desses taludes. Obrigado, Abelardo, pelos esclarecimentos. Vou conversar agora com o secretário Rodrigo Cunha, vice-prefeito de Maceió. Rodrigo, boa noite. Sobre esse trabalho de investimentos, a gente sabe que a infraestrutura está totalmente ligada a isso e é uma preocupação com esse período, né, na capital, diante do que a gente vê quando chove bastante aqui em Maceió. Gostaria que o senhor falasse sobre esse trabalho, o que está sendo mais priorizado no momento. Bem, boa noite. Primeiro, vamos deixar claro que o modelo de gestão, o modelo de trabalho da Prefeitura de Maceió não é reagindo, ela está agindo e de maneira preventiva. Então, antes das chuvas chegarem, nós já estamos fazendo toda uma limpeza das galerias espalhadas por toda a cidade. Está aqui o trabalho feito pela Defesa Civil, o Abelardo, nesse momento, está chegando a entregar mais 150 pessoas capacitadas através dos NUDECs para proteger a população no momento de chuva. São pessoas voluntárias, o que demonstra também que a Prefeitura de Maceió aposta no indivíduo, no ser humano, no maceioense,
e capacita essas pessoas para cuidarem da sua comunidade. Então são pessoas que vão agora nem esperar uma sirene chegar, mas sim já estender a mão para quem vai estar precisando no momento necessário. Já são 3 anos que não tem mais nenhum registro de vítimas durante as chuvas em Maceió. E tudo isso se dá com um trabalho de prevenção, como eu falei, da limpeza das galerias, mas também de grandes investimentos, como as encostas. Maceió não tinha encostas como nós temos hoje, com proteção com tecnologia avançada, com tecnologias permanentes e não aquelas lonas pretas em toda a cidade, e sim somente situações emergenciais, porque de maneira planejada nós investimos para de maneira sólida fazer com que os deslizamentos que deixam as pessoas que moram na parte de cima das grotas assustadas, temerosas quando chegou a chuva, e as pessoas de baixo também temerosas, não fiquem mais nesse terrorismo sempre que cai uma água do céu. Então nós estamos aqui trabalhando de maneira atuante, não só esperando o que vai acontecer, mas sim e principalmente trabalhando de maneira planejada e organizada. Você falou em relação a alagamentos, por isso a limpeza, inclusive, das galerias. Além das limpezas das galerias, é necessário também obras de drenagem, porque a gente observa, quando chove bastante, um nível de acúmulo de água. O que tem sido feito para esse combate? É especificamente o trabalho da limpeza, que é o primordial identificado nesse processo? É importante dizer, nós estamos aqui falando de voluntariado, chamando também a responsabilidade das pessoas para ajudar, mas também as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, tem que ter certeza que quando elas jogam um lixo na rua, esse lixo vai para uma galeria. Então nós estamos sim fazendo a limpeza de todas as galerias, trabalhando com hidrojateamento do que há de mais moderno, então esse trabalho está sendo feito, mas existem alguns outros fenômenos naturais que faz com que realmente se tenha alagamentos na cidade. Tanto pela quantidade de chuva que pode cair em um único momento, que às vezes o que é esperado em um mês cai em algumas horas, como foi o caso há um mês atrás, há um mês e meio atrás, mais de 200 milímetros de chuva, o que era esperado por um mês, caiu em um dia, e também situações da própria maré. Então nós temos aqui uma forma em que quando a maré está cheia, a água da drenagem não consegue desaguar nos riachos, não consegue desaguar na lagoa, não consegue desaguar no mar, impedindo e fazendo com que essa água desague em algum outro local que acaba alagando alguns pontos. Então todos têm que fazer a sua parte, a prefeitura está sim fazendo a sua, a população nesse momento aqui é um momento de parabenizar realmente, porque elas foram chamadas, fizeram os cursos, se capacitaram e agora são técnicas para ajudar no auxílio emergencial através da Defesa Civil e também ter a consciência e ouvir principalmente o filho, porque o filho já está orientando o pai para não jogar papel no chão, para não descartar a geladeira, não descartar aquele eletrodoméstico que não tem mais utilidade para ele ou que está danificado na rua. Inclusive, nós temos os ecopontos, são 6 ecopontos espalhados por toda a cidade, inclusive podendo fazer a ligação e ter essa recolha no seu próprio imóvel. Então, isso é muito importante. Nós estamos do mesmo lado, buscando dar segurança para as pessoas, buscando trazer para Maceió a cidade da beleza, mas também aquela cidade que se preocupa em evitar acidentes. Muito obrigado pelas informações também. Agradeço ao secretário Rodrigo Cunha, vice-prefeito de Maceió, também ao coordenador da Defesa Civil de Maceió, Abelardo Nobre. E a gente atualizou em relação a esse período, né, Bia? E aqui está acontecendo a formação dos novos voluntários dos NUDECs, que são os núcleos dentro das comunidades, que também trabalham em parceria com a Defesa Civil. Para fechar, quem tiver informações, pelo menos nas grotas, em qualquer região da cidade e quiser compartilhar com a Defesa Civil, pode utilizar o número 199 para fazer denúncias e observar as situações que podem estar em áreas mais críticas, para que aí sim aconteça também o trabalho de fiscalização e prevenção. Volto com você, Bia.